Olá. Hoje vamos abordar um tema bastante urgente, né? As enchentes catastróficas no Rio Grande do Sul. Primeiro em outubro de 2023 e depois, de forma ainda mais devastadora, em maio de 2024. Foram eventos que causaram muita destruição, perdas de vidas, gente desabrigada e que colocaram em xeque os nossos métodos de previsão, certo? A nossa conversa aqui vai se basear em ideias de um artigo da geóloga Daniele Di Giorgio. A ideia é entender como uma abordagem diferente, a paleohidrologia, pode ajudar. Exato. O ponto de partida é chocante. As chuvas de maio de 2024 passaram de 500 milímetros em poucos dias em alguns lugares. Isso fez rios como o Guaíba, o Taquari, o Caí atingirem níveis nunca vistos. Absolutamente sem precedentes nos registros que a gente tem. E no início, a estimativa era que eventos assim, dessa magnitude, teriam um tempo de retorno, de 100, talvez 500 anos. Sim, era o que se esperava com base nos dados históricos. Mas aí tivemos 2 eventos gigantescos em menos de um ano. Isso complica tudo, né? Levanta muitas dúvidas sobre os modelos atuais. Sem dúvida. Os métodos tradicionais, eles dependem muito da análise estatística, das séries históricas de chuva, de vazão dos rios. O problema, e isso é algo que a ciência já vem apontando, é que as mudanças climáticas estão bagunçando esses padrões. Aquela ideia de que o clima se comporta da mesma forma ao longo do tempo, a tal da estacionariedade, bom, ela já não vale mais como antes. Entendi. E no Rio Grande do Sul, onde muitas dessas séries de dados são relativamente curtas, essa limitação fica ainda mais evidente. A gente tem menos tempo registrado para analisar. Quer dizer, então, que olhar só para os dados recentes das últimas décadas não é suficiente. Precisamos ir mais fundo no passado. Exatamente, precisamos olhar muito mais para trás. É aí que entra a paleohidrologia. Paleohidrologia. Explica um pouco melhor o que é isso. Claro, a paleohidrologia, basicamente, é o estudo dos eventos de água, tipo inundações, secas, mas do passado bem distante. Ela faz isso usando as pistas, as marcas que esses eventos deixaram na geologia, nas rochas, nos sedimentos. Pistas. Que tipo de pistas? Pensa assim, uma enchente muito grande, ela carrega e deposita material de um jeito específico. Deixa camadas de areia onde só havia lama fina, por exemplo. Essas camadas diferentes, esses depósitos, podem ficar preservados por séculos, às vezes milênios. É como se o rio escrevesse a própria história nas margens e no leito. Interessante. É como ler a história do rio na Terra. E o Rio Grande do Sul é um bom lugar para fazer isso, para encontrar essas pistas. Sim, as condições geológicas lá são bastante favoráveis, sabe? As planícies dos rios Jacuí, Taquari, Sinos, Gravataí são muito extensas. E também tem o sistema da Lagoa dos Patos. Tudo isso funciona como um grande arquivo natural. A gente pode encontrar essas evidências, por exemplo, em depósitos no fundo da lagoa ou em terraços fluviais antigos, que são como degraus na paisagem que marcam níveis antigos do rio. Ah, sim. E até mesmo em sedimentos que podem ter sido levados para dentro de cavernas na Serra Geral durante cheias extremas. Fascinante. Mas como é que se sabe a idade disso tudo? Como a gente descobre quando aconteceram essas supercheias do passado? Aí entram as técnicas de datação geológica. É um trabalho bem minucioso. A gente pode usar, por exemplo, a datação por radiocarbono, o carbono 14, se tivermos material orgânico junto com o sedimento, como um galho, um pedaço de folha que foi soterrado. Certo. Outra técnica importante para datar os próprios grãos de areia é a luminescência opticamente estimulada, a OSL. Ela diz quando aquele sedimento foi exposto à luz pela última vez, antes de ser enterrado. Entendi. Para eventos mais recentes, até os anéis de crescimento das árvores, a dendrocronologia, podem ajudar. Mas, claro, interpretar tudo isso exige juntar várias áreas: sedimentologia, geomorfologia. Imagino que seja um quebra-cabeça complexo. O artigo que você mencionou cita um exemplo prático na região metropolitana de Porto Alegre, que sofreu tanto, né? Correto. Já existem estudos, por exemplo, na área do Delta do Jacuí. Analisando amostras do subsolo, perfurações, os pesquisadores encontraram camadas de areias mais grossas intercaladas com sedimentos finos, de lama. E o que isso
isso indica? Essas areias grossas, elas indicam momentos de muito mais energia no rio, ou seja, grandes inundações com força para carregar esse material mais pesado. E aí, datando o material orgânico associado a essas camadas de areia grossa, começa a se perceber que esses eventos extremos podem ter acontecido repetidamente, talvez a cada algumas centenas de anos, ciclos que os nossos registros de, sei lá, 50 ou 100 anos simplesmente não mostram. Caramba! Então, qual é a grande lição disso? O que a gente faz com essa informação de um passado tão distante? Olha, o ponto crucial é conectar esse passado com o nosso planejamento para o futuro. É aí que a coisa fica interessante e útil. Ao integrar esses dados da paleohidrologia, essa visão de longuíssimo prazo, com os registros que a gente já tem, dos instrumentos, a gente consegue ter estimativas muito mais realistas, mais robustas, sobre a verdadeira frequência e a possível magnitude desses eventos extremos. Faz sentido. Isso mudaria a forma como a gente projeta as coisas. Com certeza, pode fazer uma diferença enorme no dimensionamento de obras de defesa como os diques, por exemplo. E talvez o mais importante, no mapeamento das áreas que realmente são de risco. Isso é vital para cidades que a gente viu que são tão vulneráveis, como Lajeado, Canoas, a própria Porto Alegre. Entendi. Mas é fundamental frisar. A paleohidrologia não vem para substituir os métodos atuais, tá? Ela vem para complementar. Adiciona uma peça que estava faltando nesse quebra-cabeça complexo do clima e dos rios. Ok, então, para a gente recapitular. As enchentes terríveis de 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul mostraram que depender só do histórico recente é arriscado. Exatamente. Principalmente com o clima mudando tão rápido, desafiando aquela ideia de estacionariedade. Perfeito. E a análise paleohidrológica, ao investigar milhares de anos de registros geológicos, ela oferece essa perspectiva de longo prazo que estava faltando, né? Exatamente. Essa abordagem permite identificar padrões de recorrência que a gente nem imaginava e entender como os rios gaúchos responderam a outros climas no passado. Olhando para o quadro geral, isso representa uma mudança de paradigma, sabe? Para geocientistas, para engenheiros, para todo mundo que trabalha com gestão da água e planejamento do território. Estender nossa visão para milênios nos dá uma noção mais clara da variabilidade da natureza, dos extremos que são possíveis, e isso, idealmente, nos ajuda a planejar de forma mais segura e aí evitar que tragédias como as que vimos se repitam. É uma ferramenta poderosa, então. E fica aqui uma reflexão final que essa nossa conversa me trouxe. Se esses registros geológicos, se a paleohidrologia eventualmente mostrar que no passado distante aconteceram eventos ainda mais extremos do que esses de 2024, como é que isso deveria mudar, assim, fundamentalmente a nossa forma de ocupar e planejar o uso das áreas próximas aos rios, hoje em dia? Fica a pergunta.